Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. O pedacinho do Maná dos Céus, nesta semana estamos falando sobre o ministério pastoral. Provavelmente eu estarei encerrando essa mensagem no máximo até domingo. Eu não vou me aprofundar muito porque eu não tenho qualificação à altura para me aprofundar. Mas hoje eu gostaria de chamar a vossa atenção acerca da qualificação para o ministério pastoral. Quais são as qualidades que Deus espera de um homem e de uma mulher que querem exercer o ministério pastoral? Apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele trata com Timóteo dizendo acerca do homem, ele diz assim: este é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modestia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bons testemunhos do que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Muito bem, amados. Hoje eu quero falar sobre o ministério do chamado para ser bispo, ou seja, para ser presbítero. Eu já vos disse que o presbítero é um cargo que pode ser exercido, inclusive, por pastores. Então, eu quero utilizar essa passagem que nós vemos aqui, e para complementar a minha leitura, eu vou no livro de Tito, capítulo 1, versículo 5, e está escrito assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de escândalo, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fé, palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para ademoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes.
Muito bem, amados. Eu gostaria de chamar a vossa atenção desse dia de hoje para essa palavra. Eu estou gravando na sala de reunião porque o meu horário já venceu. Então eu estarei não compartilhando nesse grupo, mas em outros grupos. E somente às 14 horas estarei compartilhando em o nosso grupo. Muito bem, amados. A palavra de Deus nos mostra a carta magna de Deus acerca daqueles que querem exercer o ministério pastoral. A qualificação para o ministério pastoral. Ou seja, você se qualifica, você se coloca na possibilidade de ser usado. Eu quero dizer para você, meus irmãos, minhas irmãs, que o sucesso de um profissional na vida secular, o sucesso desse profissional, até certo ponto, ele independe de sua vida particular ou da sua vida privada. É pouco provável que o caráter de um arquiteto, de um médico, de um profissional da saúde vá interferir diretamente no seu desempenho profissional. É pouco provável que o caráter de um profissional da área de construção, ou seja, um profissional em geral, a sua vida privada, a sua vida particular venha interferir na sua profissão diretamente. Que venha interferir no seu desempenho profissional. Porém, não é assim com aquele que é ministro, aquele que se torna um pastor de uma igreja. O pastor de uma igreja, ele tem que ter o caráter íntegro. O êxito do ministério está fundamentalmente ligado ao caráter, a santificação do próprio ministro. O ministro lidera pessoas a quem deve ensinar a verdade e por quem deve trabalhar para promover o crescimento e o bem-estar espiritual. Então esse ministro, ele irá promover o crescimento, ele irá formar caráter de seres humanos. Ele estará trabalhando para formar cidadãos de caráter. E ele tem que ensinar a verdade. Por quem deve trabalhar para promover o crescimento e o bem-estar. Então, logo, é exigido que a vida do pastor, ou seja, do ministro de Cristo, seja revestido de boa ética, de caráter, que seja autêntica, ou que a vida desse líder espiritual, desse pastor, desse bispo, conforme o apóstolo Paulo está tratando na primeira carta de Timóteo, ele diz que a vida desta pessoa tem que ser transparente aos olhos daqueles que são liderados por ele e também por aqueles que estão de fora. Deus quer restaurar completamente o nosso caráter. Ele quer nos moldar novamente, nos transformar o nosso interior. Ele quer arrancar a nossa velha natureza, o nosso hábito, aquilo que nós temos o hábito de fazer, é o que revela o nosso verdadeiro caráter. Os hábitos são formados mediante a disciplina ou a falta dela. Se você não tem disciplina, você terá um mau hábito.
O cristão que não for disciplinado mediante a palavra de Deus, ele também terá falta de caráter espiritual. Então, os nossos hábitos são formados mediante a nossa própria disciplina, ou a falta dela. O nosso caráter é basicamente aquilo que fazemos todos os dias, ou rotineiramente. Os que os outros naturalmente esperam de nós. Então, aquilo que nós vamos fazer de uma maneira natural, ela deve manifestar o nosso caráter. É isso que as pessoas estão esperando de nós. Nós que somos liderança. Como iremos agir diante da sociedade? Qual é a nossa maneira de comportar aos nossos compromissos? Se marcamos um horário com alguém, devemos ser pontuais. Por exemplo, se costumamos ser pontuais em tudo, as pessoas naturalmente esperarão isso de nós. As pessoas irão dizer, eu marquei com o pastor fulano de tal às 8 horas. E ele costuma ser pontual, então eu não posso me atrasar. Às 8 horas tem que estar lá. Não é 8h10, porque 8h10 provavelmente ele já estará com outro compromisso. Então as pessoas sabem que pode contar conosco nessa área. Desse modo, a pontualidade se torna uma das características do nosso caráter. Da mesma forma, se estamos sempre atrasados, a falta de pontualidade se torna parte do nosso caráter. As pessoas dirão, o pastor marcou o culto, a reunião vai começar às 19 horas, mas ele mesmo chega atrasado, então eu vou chegar lá às 8 horas. Isso está definindo o quê? A falta de pontualidade, a falta de caráter, de compromisso daquele líder. Não devemos ser legalistas sobre essas questões de caráter, mas precisamos sim nos esforçar para desenvolver um bom caráter na área em que temos muitas vezes problemas. Devemos nos lembrar de que o caráter é desenvolvido com os hábitos. E as mudanças no caráter acontecem quando nós passamos a desenvolver novos hábitos. Se sabemos que temos o hábito de chegar atrasado em todos os compromissos, então precisamos aperfeiçoar o caráter nessa área, aprendendo a cumprir nossa palavra e passando a chegar na hora certa todas as vezes. Vivemos em um mundo conturbado, meus irmãos. É um corre-corre. Dependemos muitas vezes de conduções. Muitas vezes marcamos um horário e deixamos se estamos dependendo de condução ou de Uber ou alguma coisa, deixamos para chamar o Uber em cima da hora. Então isso, nós podemos chegar alguns minutos adiantado, não importa. Se você tem o seu trabalho secular, você vai muitas vezes marcar o ponto. E a maioria das empresas hoje, o ponto é digital. Você usa a sua digital para marcar seu horário de chegada. E algumas empresas, quando o horário está estabelecido, que o funcionário estará entrando às 7 horas, às 7h10, a digital já não funciona mais. Já não funciona mais, precisa de
supervisor vir liberar a sua digital para que ele possa entrar. E isso acaba muitas vezes trazendo aborrecimento para a liderança, para aquele supervisor que toda vez tem que abandonar o seu trabalho para ir lá liberar a digital de um funcionário que sempre está chegando atrasado. O que acontece, amado, de uma forma muito comum hoje, é que muito cristão atualmente parece achar que as coisas do dia a dia, como a pontualidade, nada tem a ver com espiritualidade. Acham que espiritualidade é flutuar em uma nave, cantando, sapateando, gritando em alta voz, aleluia, e ter em casa todos os livros evangélicos. O desenvolvimento do caráter tem muito mais a ver com a disciplina e com o hábito que formamos. Por exemplo, como podemos desenvolver o hábito de ser pontual? Creio que podemos desenvolver o hábito de ouvir outras pessoas ou compartilhar os problemas com outra pessoa. Podemos, no caso, nos preparar antecipadamente. Se temos compromisso, principalmente na obra de Deus, a obra de Deus deve ser impecável. Interessante que quando aprendemos a ouvir os outros, ela sempre nos conta o que quer ou do que precisa. Se formos realmente ouvintes generosos, tentaremos ajudar as pessoas a receber aquilo de que precisa, passando a ser uma bênção na vida dessas pessoas. Há pouco tempo atrás, uma irmã, ela chegou de uma maneira eufórica. Ela disse: presbítero, eu preciso conversar contigo. Eu estava bastante apurado. Eu estava praticamente retornando para a minha casa. Eu tinha, inclusive, naquele dia eu tinha pretensão de chegar e preparar um estudo para ministrar, mas eu vi que a irmã precisava ser ouvida. Eu sentei e disse para ela: vamos conversar então, minha irmã. Aí durante uns 30 minutos ela falou. Eu me mantive calado. Ela falou. Depois de 30 minutos, ela simplesmente me agradeceu e disse: presbítero, muito obrigado por me ouvir. Eu sinto agora que minha alma alegre. Mas eu não conversei com ela, eu só ouvi os problemas que assolavam o coração daquela irmã. E muitas vezes você ouvir simplesmente a pessoas irá ajudar muito a resolver os problemas. Interessante é que quando aprendemos a ouvir os outros, eles sempre estarão felizes conosco, eles sempre saberão que poderão contar conosco. Se formos realmente ouvinte generoso, tentaremos ajudar as pessoas a receber aquilo do que precisa, passando a ser uma bênção na vida dessas pessoas. Temos um caráter que pode ser santificado. E se esse caráter for santificado, é de grande importância no mundo em que vivemos. Vivemos atualmente num mundo conturbado, amado, pois achamos cada vez mais traços satânicos e diabólicos em tudo que está em nossa volta. Os traços divinos estão desaparecendo.
É interessante constatar que há cerca de, no início da época da igreja primitiva, os milagres aconteciam de uma maneira mais contundente, porque as pessoas elas se envolviam naquilo que elas faziam para servir a Deus. Elas se envolviam com tanta convicção que tinha valores morais suficientes para gerar neles um caráter razoável, decente. Mas isso hoje praticamente está deixado de lado, irmãos. Em Isaías, capítulo 60, versículo 1 e 2, está escrito: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobre a terra, e a escuridão, e os povos, mas sobre ti aparece a luz. Resplandece o Senhor, e a sua glória vem sobre ti. Isaías diz que nos últimos dias haveria escuridão e trevas. Mas Deus diz: a minha glória resplandece sobre o meu povo. Devemos nos expor a essa luz, nesse mundo de trevas em que vivemos. Para isso temos de ser pessoas com integridade, pessoas com caráter, pessoas que tenham o caráter bem formado. Eu quero dizer que muitas pessoas têm carisma. As pessoas dizem assim: o fulano de tal, é bom conversar com ele que tem carisma. Mas carisma não é sinônimo de caráter. Carisma são aquilo que nos cativa, que produz simpatia das massas. São habilidade, carisma são habilidade, ou poder de cativar, de encantar, de seduzir. Faz com que o indivíduo desperte a simpatia da massa, mas muitas vezes as pessoas têm carisma, mas não têm caráter. Ele reúne multidões, muitas vezes em sua volta, mas muitas vezes são pessoas inescrupulosas, sem caráter. Mas caráter é firmeza moral, coerência nos atos. Caráter é honestidade. Há muitas pessoas com carisma, mas sem caráter. Podemos ter dons que nos leve à situação na qual, pela nossa fraqueza de caráter, não podemos permanecer ou exercitar esse dom. O Senhor nosso Deus, Ele distribui dons para os seus ministérios, para os seus ministros. Esse ministro pode até ter carisma, mas muitas vezes lhe falta escrúpulo, lhe falta caráter. E por lhe faltar caráter, ele não consegue exercitar esse dom. O nosso caráter é visto de uma maneira que leva as pessoas a sentirem desejo de nos imitar. E isso exige esforço. É no esforço que temos de fazer para realizar o que é certo, mesmo quando não estamos dispostos a fazê-lo ou não queremos muitas vezes. Nosso caráter se revela por meio daquilo que fazemos quando ninguém está nos observando. Muitas pessoas vivem para agradar os seres humanos, mas não vivem para agradar a Deus. Elas fazem o que é correto quando os outros estão olhando, mas não o fazem quando ninguém
está enxergando. Acham que está escondido, mas Deus está vendo. Deus está vendo tudo o que fazemos no oculto. Como cristão, o nosso compromisso deve ser não para agradar os homens. Deve ser, vou fazer o que é correto, simplesmente porque é correto. O caráter também é visto quando fazemos pelo outro aquilo que é certo. Mesmo quando os outros não estão agindo de modo correto para conosco. Então, esse é o que define o nosso caráter. Foi o que Jesus fez quando nós lemos o livro do 1 Pedro, capítulo 2, verso 22 e 23. O que não cometeu pecado, nem dolo, ou seja, nem teve culpa algum, se achou, nenhuma palavra torpe achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, ele não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus, quando ele foi zombado, ultrajado, ele se manteve firme, ele não mudou sua postura, seu caráter. Então devemos ser pessoas de caráter, pois ter bom caráter é muito importante no mundo de hoje. Principalmente se você está exercendo o ministério pastoral. Ter o caráter de Cristo é ter vida livre, ser livre. Quando você é livre em Cristo Jesus, você pode vencer qualquer barreira na vida. Tudo aquilo que você quiser vencer, você irá vencer pela palavra de Deus. Isso não significa que o pastor, o servo de Deus, seja perfeito, amados. Eu costumo dizer que existe muitas imperfeições em minha vida. Todos os dias eu tenho que me policiar. Então, não espere perfeição de homens nenhum, ainda que ele seja o seu líder, ainda que ele seja o seu pastor. Todos os seres humanos têm suas falhas. Todos nós temos nossos pecados. Os próprios apóstolos de Jesus não foram perfeitos. Todos tiveram seus erros, defeitos. Todos teve seus problemas de personalidade. Pedro mesmo, a Bíblia diz que Pedro era uma pessoa sanguínea. Qualquer coisa, ele passava a mão na espada. Então, apóstolo Paulo mesmo teve problema com Barnabé, tiveram que se separar, teve problemas inclusive no próprio ministério. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. Por isso existem algumas divisões no ministério. Líderes que não compreendem os seus liderados, liderados que muitas vezes se revoltam contra os seus líderes, acabam formando o ministério, acabam se distanciando, pastores que muitas vezes hoje não conversam mais com outros pastores. Então tudo isso, amado, acontece. Mas devemos procurar ter uma vida de piedade, uma vida de sinceridade, buscar a santidade. O ideal seria que se dissesse de todo pastor, ministro de Cristo, o que se dizia a respeito daqueles que foram
semelhante a Paulo, como aqueles que ensinam a própria verdade. Seria bom se dissesse de nós aqueles que as pessoas falavam sobre Cristo. Se nós pudéssemos viver a vida que Cristo viveu, se pudéssemos ensinar assim como Cristo ensinou. Mas nós somos, amados, cheios de imperfeições. Existe muita cilada perniciosa que envolve aqueles que estão na obra do Senhor. E quando se diz acerca de um pastor ou líder eclesiástico, o que nós agimos quando falam mal dos nossos líderes? Existe uma passagem, inclusive na Bíblia, que diz que não devemos aceitar afronta contra um presbítero, a não ser que seja movido ou que seja fundamentada de 3 ou mais testemunhos. Mas muitas vezes as pessoas chegam e nos dizem: você viu o pastor fulano de tal que ele fez? Aí nós nos escandalizamos. O exemplo do pastor falará muito mais alto do que todos os seus sermões. O exemplo que ele dá em sua vida falará mais do que o estudo ou o escrito que ele possa publicar. Não é em vão que o apóstolo Paulo e Pedro tenham descrito minuciosamente a qualificação espiritual essencial para o ministro de Cristo, quais veremos algum em uma próxima ministração. Eu estarei falando sobre aquilo que a qualificação essencial que tanto o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, a qualificação pastoral, aqui estarei me aprofundando no capítulo 3 de Timóteo, no capítulo 1 de Tito, que fala que se alguém aspira a episcopado, excelente obra almeja. Então nós vamos ver o que vale ressaltar que Paulo provavelmente não pretendia que o líder fosse um cargo exaustivo ou que um líder viesse estar na mira de todos os seus agregados. Amados, diletos irmãos, eu sou vosso irmão em Cristo, apresentador do pedacinho do Maná dos Céus. Que Deus vos abençoe. Fique com esta palavra hoje. Minha próxima ministração estarei me aprofundando na carta de 1 Tessalonicenses 3, verso 1 e 7 e Tito 1, capítulo 1, versículo 5 a 9. Se tivermos alguma pretensão ao ministério pastoral, precisamos estudar essas palavras. Que Deus vos abençoe. Fica na paz. Amém e amém.